cada uma. Eu não sabia se estava bom, não sabia se estava faltando, se precisava de mais. Não, tá, pode ficar em paz. Você comentou já de uma, tá tudo bem. Tá bom, obrigada, viu? De nada. Pessoal, Professor, oi. tipo assim, um único fato imoral, tá bom? Um único fato, você fala? De vários fatos. Desculpa, Valdir, repete para mim. Na pergunta que você pede para escrever os fatos morais, imorais, lá, tem que ser várias cenas? Não, não precisa ser várias cenas. Você pode colocar alguns, né, ali. Não precisa ser todas. Se quiser escolher, pode escolher numa determinada cena também, tá? Porque eu sei que é muita coisa. E como a gente vai conversar, vai ter uma aula que a gente vai se dedicar para isso, um vai complementar o outro. Por quê? O que eu acho importante, vocês terem a visão do outro também. E cada um tendo a visão um do outro, vai falar assim, olha, é verdade, né? Ajuda dessa forma, poderia ser diferente. Então, essa troca, para mim, é o que é mais importante ainda do que propriamente a atividade escrita. A gente precisa dela, né, para fazer essa troca, mas é o mais importante. Fica sossegado, pode ser uma só. Pessoal, eu vou fazer a chamada. Quem quiser pode estar digitando, tá? A Tainá deu boa noite, o Gustavo, o Caio, boa noite para vocês. A Maria Eduarda também falou que está gostando muito da série. Bem bacana mesmo. Eu sou suspeita, eu gostei bastante. E foi legal porque, assim, pelo menos para mim, né, me instigou a querer saber um pouco mais sobre. Então, eu fui ler, eu achei um site que fala quais são as cenas que realmente aconteceram, quais são as cenas que foram meio que eles inventaram. Então, nossa, foi muito bacana mesmo. Que legal. Depois, se você puder dividir com a gente esse site, seria bem legal. Ah, eu vou achar aqui, eu já mando no link, o link aqui no chat. Isso, manda assim. Mando. E não é só isso, né? Eu mesma, assim, eu gosto de muitas coisas, né? E aí eu fui procurar entender um pouquinho sobre física nuclear, claro que eu não entendi nada, né? Mas eu comecei, deu para entender um pouquinho o princípio ali de como funcionava o reator. Falou, gente, com tanta coisa que eu tenho para fazer, eu ficar parada. Ah, Amabile. Então, e aí eu pensei, com tanta coisa que eu tenho para fazer, eu tô aqui querendo saber como funciona um reator. Amanda pediu para avisar que acabou a energia na casa dela. Tudo bem. Depois ela pega a aula. Vamos ver aqui. Alana. Eu mandei aí, viu, o link, tá? Mandei Tá, eu vi. Eu vou até já deixar salvo para poder acessar. Vou até colocar já aqui. A Alana está aqui, professora. Tá aí? Eu já vou colocar presença aqui, então, Alana. O Alex está aí, eu vi ele. A Aline também, a Mabili também. A Amanda foi a que teve o probleminha, né? A Ana Beatriz está aí. A Ana, eu vi que tem uma Ana Carolina, mas eu não sei quem que é. É a Cassiano, tá? Isso, professora, sou eu. Tá. E a Tentor? A Silvana já deu presente aqui. Beatriz. A Beatriz eu vi que tá também. A Bianca. A Bianca falou que tá aí. O Caio eu vi que tá aí.
Beatriz também. A Carolina. Tá aí. A Elísia tá aí, eu vi ela. Sim, estou aqui. Oi? Ô, mãe! Tá. O Felipe. Tá, já vi. Giovanni vi. Guilherme. Presente. Ah, tá. Ana Carolina Tentor não vai participar hoje, tudo bem. O Guilherme não respondeu ainda, né? Depois eu volto. No Presente. finalzinho eu faço chamar. Oi, tá aí? Tô aqui, professor. Tá bom. Gustavo. Presente. A Ingrid eu vi aí. O João Vitor também. A Laís já deu presente lá no chat. A Luma eu também vi. A Maria Eduarda eu vi. Maria Tereza. Presente. A Mari está presente também, né, Mari? Sim, prof. A Raíza. Aqui, professora. A Silvana já colocou a presença dela. Coca. Na computadora vai ser com o Flávio, né? A Tainá eu vi aí. Valdete também vi. Valdir eu vi. E a Vicky. Oi. Presente, professora. Foi a Vivian que respondeu agora? Só para. É que eu tô com a página da presença aberta. Sim, fui eu. Tá. Então, daqui a pouco eu volto, tá? Eu faço de novo, próximo de terminar. Pessoal, hoje, o Professor, objetivo tô da aqui. aula... Ah, eu coloquei, Falou? Valdir. Ah, então tá bom. O objetivo da aula é verificar se o conteúdo está sendo assimilado ou não. Então, eu vou dar continuidade um pouquinho na da aula passada, mas hoje eu quero mais um bate-papo com vocês. Por isso eu peço, se vocês puderem abrir as câmeras, os microfones também. Eu montei algumas perguntas para a gente conversar a respeito. Não vai ser nada assim por entregue, tá? Mas a participação mesmo, eu quero saber a que pé, tá? E no final, assim, mais para frente, eu vou colocar um vídeo também para a gente assistir. Tudo bem para vocês? Tudo bem, professora? Tudo bem, prof? Sim. Belezinha. Então, na semana passada, a gente viu de forma cansativa, né, os artigos da Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos, e vimos também um pouco sobre cidadania e responsabilidade. Eu sei que assim foi cansativa a questão de ver os artigos, mas eu achei importante estar trazendo para vocês, porque tem coisa que cai em concurso público. Também um conteúdo que está na grade de outras faculdades, e como a nossa conversa, como a explicação, no meu entender, levou a esse ponto, eu achei importante estar trazendo para vocês. E aí, eu sei que eu perguntei isso para vocês semana passada, mas foi tudo muito rápido, porque a gente já estava no final da aula. Vocês não tinham, né? A maioria não tinha tido contato com o código, né, da declaração. Eu nunca tive. Não. Alguém teve? Alguém chegou a ver?
Não tem contato com o quê, Tamires? Desculpa, eu não ouvi. Não, sem problema. Com a Declaração dos Direitos Humanos. Eu até mandei junto nos slides, é porque você acabou não vindo na aula passada. Aí a gente falou um pouquinho sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e são 30 artigos que resguardam os direitos dos seres humanos. E aí a gente ia começar a conversar um pouquinho a respeito, só que já estava no final da aula. Aí eu acabei deixando para a aula de hoje, para dar seguimento. Ah, tá, entendi. Você chegou a ver alguma coisa assim, Ana Beatriz, a respeito? Não cheguei, não. Não. Mas eu vou ver. Então, não, sem problema. É porque eu também não tive contato. Eu acho que eu cheguei a comentar aqui com a maioria, né? Para mim também foi algo novo e foi muito bom ter visto, porque a gente percebe que ali estão os direitos, né? Os nossos direitos. Seja homem, seja mulher, branco, negro, vermelho, pardo, amarelo. Então, estão os nossos direitos ali. E eu gostaria de saber, depois dessa aula, se vocês conseguem perceber a relação que existe entre a ética, a moral que a gente estudou e a cidadania, a responsabilidade e a Declaração dos Direitos Humanos. A Coca entrou agora. Boa noite, Coca. Só para explicar para a Coca. Oi. Boa noite. Boa noite. Eu comecei a aula, Coca, falando que o objetivo de hoje é verificar o quanto vocês estão entendendo da disciplina. Então, eu trouxe algumas perguntas a respeito das aulas anteriores para a gente estar debatendo, conversando em sala. Não vai ser nada entregue, é a participação mesmo, tá? Tá bom, professora. Muito obrigada por me passar. Por nada. E aí, pessoal, vocês conseguem ver uma relação entre a ética, a cidadania, ética, moral, cidadania, responsabilidade? Ninguém? Boa noite, professora. Boa noite, Silvana. Tamires, eu acho que está todo mundo relacionado à aprovação, né? Quando a gente fala de comportamento, essa questão de todas essas regras que foram estabelecidas para se cumprir, para se criar um padrão de comportamento, para se criar, na verdade, regras de convivência. Então, a ética, ela trabalha muito nessa questão desse bom senso, né? Não sei se é assim, não é senso comum, mas o bom senso mesmo, de fazer com que todas as pessoas tenham, pelo menos, uma normativa. Sim. Né? Então, eu acho que essa questão da responsabilidade, quer dizer, mais ou menos também, porque se você fizer tudo o que você quiser, você é responsável por uma escolha, sem regra, né? Mas aí vem a ética para impor algumas coisas que, então, você faz escolhas e é responsável sob, né, algumas legislações, sob regras, sobre situações que são muito pontuais, né? Então, eu acho que tem muita relação por conta disso. Sim, sim, com certeza. Eu concordo com você. Quem mais? A Silvana ia falar, não ia, Silvana? Sim, é que eu vi a Mari e eu achei que ela fosse falar. Então, é assim, tem tudo a ver, né? Você perguntou se alguém já tinha tido contato com a Declaração dos Direitos Humanos, né? Eu já tive contato, assim, há muitos, muitos anos atrás, porque ela é muito antiga, né? Então, eu já tive contato há muitos, muitos anos atrás, num curso que eu fiz na cidade de Campinas,
quando eu estava me preparando para trabalhar num curso. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Tá. Então, era um curso com adultos, né, de alfabetização de adultos, e eu tive, assim, o prazer de fazer esse curso, que era um curso planejado pelo Paulo Freire, né, que ele era professor da Unicamp, eu não estava lá, eu estava na PUC, então foi dentro desse contexto que a gente viu, né, então, quem a gente alfabetizava? Geralmente adultos nordestinos, a grande maioria, né? A grande maioria, assim, mais de 90% naquela região, quem procurava a alfabetização era o adulto nordestino, né? Então, lá a gente falava muito sobre a questão, aí, as questões políticas, as questões que envolvem direitos, deveres, as questões aí também das responsabilidades, porque às vezes a gente fala, a situação do país está assim, mas a culpa não é minha, né? E culpa é algo assim que caminha ali do lado da responsabilidade, né? Porque a culpa pode não ser, mas alguém é responsável. Todos nós, no caso aí, somos responsáveis por tudo que aconteça dentro de uma comunidade pequena ou grande onde a gente se insira, né? Com então, certeza. foi nesse contexto aí que eu vi, e era muito interessante, a gente falava muito dessas questões da responsabilidade, né? Inclusive, eu ouvi você falando da usina nuclear, que você foi procurar o que era a física nuclear, como funcionava, né? Um dos parâmetros do trabalho, né, de educação dentro da ótica do Paulo Freire é essa mesmo, né? Você começar ali, né? Você trabalha a palavra manga, né, com o aluno, porque ele traz, porque lá na minha região plantava manga, e daí tudo que for surgindo sobre a manga, que ela é uma fruta, que ela tem vitaminas, então a vitamina para que serve, né, para fazer bem para o corpo humano, daí a gente vai ver o corpo humano, então era nessa ótica o trabalho, e assim Legal. tinha muito a ver com ética, com tudo isso que você fala, tá bom? Paulo Freire foi um grande, né? Não Foi só grande. no Brasil, fora do Brasil, o cara é sensacional. Sim. A educação dele é assim, né? Que ele ensinou, né? A filosofia dele, vamos falar assim. Não sei se eu posso dizer esse termo, né? Mas eu vejo por essa ótica, é algo muito grandioso, muito enriquecedor. E ele vem falar de acreditar no aluno num momento onde não se dava crédito ao aluno, né? São crianças Exatamente. e crianças aprendem, né? Só aprendem. A gente vai, passa o conteúdo e acabou. Mas posso fazer Exatamente. uma ressalva nisso também? Pode fazer. Infelizmente, por conta desse discurso, muito da educação se perdeu em tentar igualar o professor ao aluno. Assim, ó, um dos grandes prejuízos foi essa tentativa de colocar o aluno numa posição. Eu entendo que o aluno é um agente, mas ele não sabe mais que o professor. E assim, ó, nós perdemos totalmente, não falo no meu caso porque eu trabalho com escola, não trabalho com escola pública, mas o professor de escola pública, por conta desse discurso, perdeu totalmente a autoridade em sala de aula. Ô, Vivian, mas eu vou te falar, quem ouviu o discurso original sabe que não é isso que é para ser feito. Mas isso, como eu disse para você no início, não é para foi deturpado. Eu sei que não, eu conheço bastante, estudei muito sobre a teoria do Paulo Freire, mas eu vejo que foi deturpado. Então, é um problema, foi muito, assim, ó, mudou muito a cara da educação, porque aí o professor saiu dessa posição de autoridade, que também não é para ser autoridade, mas dizer que o professor é igual ao aluno, me desculpe, eu não concordo. Não, sabe? A gente assim, mas eu acho que o professor totalmente autoridade. Eu sempre entendi no discurso ali do que eu estudei que o aluno é igual ao professor em termos de direitos e deveres. Mas não foi o que aconteceu na legislação, né, Silvana? Com certeza. E depois que cai dentro da escola pública, toda a teoria aí que daí vem embasando o construtivismo, ela é deturpada, porque totalmente, porque é muito difícil você trabalhar o construtivismo com a estrutura da escola pública, né? Sim. Você pega o Paulo Freire e Vygotsky,
né? Foi muito mal interpretado, realmente. É deturpada a coisa. Porque, assim, eu vejo assim, o Paulo Freire, eu concordo, assim, com a Silvana nessa questão dos direitos, né? O professor, ele é um ser humano, assim como aquela criança. O professor, talvez ele coloque o professor na questão da igualdade, assim, o professor ele não entra só para ensinar, o professor também aprende com essas crianças ou com seus adultos, né? Onde que eu acho que está o erro, vamos, né, colocar assim, na criação dentro de casa, talvez. Não só isso, nós temos também todo um sistema muito ruim, né? Porque é muito mais fácil para eles utilizarem do modo deles. Por exemplo, você tem a sala de aula, você tem os professores lá. Claro que a autoridade é para ser dos professores. Não é para se ver algo de diferente. O respeito é para se ter pelo professor. Mas se não for visto assim, a manipulação é mais fácil, né? Se você colocar uma peça assim, de uma igualdade, onde não é uma igualdade, a educação vem de casa, não é professor que passa a educação. O professor passa conhecimento. Conhecimento, exatamente. Eu penso que a teoria vocês estão falando aí, perdão, fugiu o nome agora. Paulo Freire. Do Paulo Freire. Ela é muito bonita, mas ela não foi feita, na minha opinião, na nossa cultura. Culturalmente, o nosso país é muito pobre. Então, quando se fala assim em igualar aluno e professor, cai nessa de que o professor perde a autoridade, porque os pais acham que quem tem que educar, quem tem que dar educação primária para os filhos deles é a escola, e aí vira isso tudo que virou. Eu acho que tanto na fala da Vivian quanto da Silvana tem verdades, né? A gente tem aí uma coisa muito bonita desenvolvida por uma pessoa, mas que ela não foi bem utilizada. E eu penso que é por conta da nossa cultura mesmo. Viu, Aline? Mas quando você falou, por causa do país, as desigualdades e tudo mais, a estrutura básica de todos os conhecimentos de trabalho com os conhecimentos de Paulo Freire, é que assim, não dá para desassociar educação e política. Não tem como, né? Uma coisa só, né? Assim, ao meu ver, tem que ter hierarquia, porque o que aconteceu nessa época também? Foi jogado no lixo porque Paulo Freire, assim, a ênfase dele maior é para a alfabetização, né? O âmago da questão ali. E, nesse momento, pegaram lá todas as teorias dele, jogaram fora todas as teorias que se conhecia, por exemplo, sobre a alfabetização silábica, e a criança que tinha dificuldades de aprendizagem, que aí a gente sabe que são os distúrbios e tudo mais, né? Daí, o que aconteceu? Esses problemas afloraram dentro da escola, de uma forma numérica mesmo, né? Porque não se era olhado, principalmente para essas crianças, porque a professora dava lá, era cartilha, o aluno copiava e não existia uma criticidade lá, e a coisa ia caminhando, como dava. Daí todos os problemas surgiram, e junto com isso, toda assim, a transformação política, né, que o país estava passando e tudo mais. Só que assim, não dá para desassociar de Paulo Freire a questão política e social, de jeito nenhum. Porque senão não são mais as teorias dele. Mas eu, assim, não sou aquela defensora que eu acho que tem que pegar e ficar trabalhando com Paulo Freire. Acho que tem muita coisa ali que já foi até revista, entendeu? Mas o trabalho dele, mas dava certo. Porque eu trabalhava com adulto e os adultos, eles eram alfabetizados, entendeu? É a questão de trabalhar com a realidade, né, Silvana? Sim, sim. Eu acho que é pertinente. Você aprende aquilo que você conhece. Claro. Você aperfeiçoa o que você conhece. Então, eu acho que isso, dentro da teoria, é muito válido. Agora, eu julgo que, como a Aline falou, nós temos uma cultura muito pobre de interpretação. A gente vê aí que uma maioria de pessoas não tem hábito de leitura. E aí você joga para uma sociedade questões abertas que transformaram a educação nesse buraco que está hoje, sabe? Então, infelizmente, a gente vê que é realmente falta de cultura mesmo, de conhecimento adquirido, sabe? Então, é frustrante, é muito feio. Assim, ao meu ver, a educação sempre esteve no buraco.
no Brasil. Nunca teve uma educação fora do buraco, né? Só que ela passou de uma educação muito autoritária para uma educação muito permissiva, né? Sem hierarquia dentro da sala de aula, sem respeito pelo professor. E isso não é bom, porque nada que é extremo, nada que é polarizado é bom, né? Até porque, bem do que você disse, do discurso do Paulo Freire, assim, olhando para ele como comunista, ele tinha aversão ao sistema anterior. Então, precisava ter muito essa questão mesmo do igual, da igualdade, por conta do do sistema que ele defendia. Né? Então, assim, tira totalmente essa questão militar e hierárquica e coloca todo mundo como igual. Então, assim, esse discurso também acabou contaminando muito a interpretação da teoria, né? Na questão educacional. Ah, mas isso aí vai dar pano para manga. Desculpa, só... não, pode completar, eu acho que tem tudo a ver com ética, gente. Sim, não, é que é que foi para um outro lado, eu só queria fazer outro comentário sobre ética, que eu acho que a ética está muito voltada para a questão da lógica. Eu fiz matemática antes e a gente estudou muito ética relacionada à matemática por conta das proposições, junções, né? Que é toda uma linguagem ética envolvida na lógica, né? Que bonito, né? Sim. Você vai parar para pensar que tem um monte de humanas por trás da lógica, né? Sim. Muita. E é bacana porque, assim, toda vez que a gente for estudar ética, vai usar muita proposição, né? E as proposições são definições da lógica, né? Bacana. Muito legal. Gente, eu gostei do debate agora, viu? Eu achei muito bom. Eu achei que nós precisamos, só para fazer um parênteses, nós precisamos fortalecer mais essa questão da educação. Eu acho que era algo que algo que era para ser mais difundido, mais falado. Porque não é porque eu sou professora hoje, até ontem eu era aluna, entende? Hoje eu sou professora, vocês são minha primeira turma. Então, a imagem que eu tenho de professor assim, vamos dizer assim, no pedestal, no altar, porque, cara, o professor, ele forma todas as outras profissões, né? Ele, querendo ou não, ele acaba transmitindo a educação para a gente, que era para vir do berço, ele passa para a gente, ele ensina a gente o senso crítico, o bom senso, ele ensina a gente matemática, português, enfim, todas as outras. Ele nos permite ter uma profissão, igual no caso da graduação. Então, para mim, o professor, ele é o cara. As pessoas precisavam ver o professor como ver uma estrela, ver um jogador de futebol, e ele precisava ser reconhecido como. Oi? Então, eu também sou dessa época, onde o professor, ele é o cara da sala, entendeu? Ele mandava e desmandava. Até mesmo quando eu era criança, mesmo se eu não obedecia, voava um apagador, um giz, né? Mas eu creio que isso foi para o bem, porque dominar 30, 40 crianças só no blá, blá, blá é difícil, entendeu? E hoje, quando eu vejo alguém agredindo um professor em sala de aula, dá uma tremenda dor no coração, porque o cara está lá, sai da sua casa fazendo um trabalho da educação para pessoas que sequer ele conhece, entendeu? Para transformar essas pessoas e sair de lá agredido. Muitos até abandonam essas profissões. Eu tenho um sobrinho que não aguentou 2 meses da aula. Não aguentou 2 meses da aula. Ele saiu da faculdade, da UNEF, formou em biologia, não conseguiu dar 2 meses de aula. Por quê? O aluno xingava, um aluno está com um sapato nele. Ele abandonou. Ele falou, eu ficar aqui para quê? Então, ainda eu tenho saudade da época quando o professor é o cara da sala, o cara que mandava. O Valdir, mas olha, isso a Vivian é um ponto que a gente vai concordar muito, que o professor realmente ele não pode ir para a sala com blá, blá, blá. Ele tem que saber o conteúdo. Ele tem que saber o conteúdo, ele tem que saber o português, ele tem que saber a matemática, ele tem que saber a geografia, porque a partir do momento que ele domina a sala, porque o aluno está ali, o aluno quer aprender, entendeu? O aluno tem vontade de aprender. Quando o professor é bom e ele domina a disciplina dele, daí vão ser, assim, são poucos os alunos na sala de aula que vão dar trabalho.
trabalho. Entendeu? Então, aí que tá. Pessoal, Precisa passar também pela formação de professor e tudo mais. Sim. Pode falar, Silvana. Não, eu terminei. Não, vocês não viram? Eu não peguei, caiu a minha internet. Não, que eu falei assim, que eu e a Vivian, nesse ponto específico, a gente vai concordar sempre. Porque em outros, muitos também, né? Que o professor, ele tem que ir para a sala de aula com a competência de saber transmitir a disciplina. Ele tem que saber aquela disciplina que ele vai transmitir, que nem a Vivian, que nem que ela trabalha com os alunos, com a matemática, com a língua e tudo mais, ela sabe que o grande problema da escola é que muitos professores, eles não têm domínio do conteúdo, e nem da didática, nem do planejamento de aula, entendeu? Eles não têm, então daí complica mesmo. Eu vou colocar no chat o nome de um filme muito bom, é uma sugestão para vocês lerem, vai de encontro com isso que nós estamos falando, engloba tanto a visão da Silvana e da Vivian com a visão do Valdir. Chama Escritores da Liberdade. É um filme antigo, mas vale muito a pena ser assistido. É legal essas colocações, né? Que mostra o seguinte: realmente, o professor, para entrar dentro de uma sala de aula, ele tem que estar apto pelo conhecimento, né? Para poder transmitir. Mas não só munido do conhecimento, ele tem que ter a habilidade de estar passando esse conhecimento. Aí que entra um parênteses. Logo que você sai de uma escola, de uma graduação, você não necessariamente tem a experiência prática da aula, né? Então, você vai começar a ter essa experiência com a atuação. E dependendo de onde você começa a dar o ensino, você vai para uma rede de ensino público, né, onde tem uma comunidade já não tão receptiva ou com alguns outros problemas que precisa ter um engajamento multidisciplinar e envolver outras áreas, acaba tendo uma dificuldade desse professor que não está tão preparado. E aí entra aquela questão de preparar pedagogicamente uma pessoa para estar atuando nesse meio. Tá? Lógico, existem os estágios? Sim, tem os estágios. Mas os estágios, eles são diferentes da realidade, que é você passar 4 horas, 8 horas dentro de uma sala de aula, que vai ser sua turma e você vai começar a conviver com as diferenças. O primeiro dia é legal, o segundo, e depois você vai tendo as dificuldades do comportamento. E sem saber esse jogo de cintura, né, sem ter essa ética, sem ter essa moral aí, né, ela vai acabando atrapalhando no seu dia a dia. E aí onde que vem a madurez, né? Onde que está esse preparo, né? Porque a escola, enquanto instituição, ela tem que dar base para o aluno, mas ela também tem que dar base para o professor. Então, são duas peças importantes dentro da escola. Tá? Então, tanto o aluno quanto o professor, eles são amparados pela Constituição e eles têm direitos e deveres, né, para cumprir. Só que, assim, nessa fase, quem que é o apoio do professor? Né? Ele está em adequação. Quem que vai estar monitorando? Aí entra também a questão da psicologia escolar. Cadê o psicólogo escolar, né, fazendo a questão do acompanhamento, né, da introdução, né? Então, são vários pontos, né? Então, acaba infligindo. Então, a ética vem, como é que você vai comportar dentro desse ambiente? Existem políticas, existem formas de trabalhar, né? Então, vai vários conceitos. Professores mais experientes já passaram por essa fase, né? Só que ele está dentro de uma sala, ele não vai estar conseguindo ensinar o outro que está iniciando, porque ele está em outra turma. E você, no intervalo outro, você não consegue passar a sua experiência tanto quanto no dia a dia, vivenciando, né? Igual outras profissões, que você consegue sentar do lado a lado
e ficar ali. Então, requer um treinamento, uma capacitação diferenciada, né? E hoje o público é diferente, as crianças são diferentes, né? Dependendo onde a escola está situada, requer um treinamento diferente também, né? Então, existem vários fatores, micro e macro, existe um sistema todo interligado, tá? Então, vai muito mais além do que aqueles duas peças, né? Então, eu tenho aluno, eu tenho professor, eu tenho instituição, eu tenho comunidade, eu tenho cultura, eu tenho sociedade. Então, eu vou tendo sistemas dentro de sistemas, cultura dentro de culturas. Em todas isso, eu tenho esferas de éticas e moral dentro delas. E aí, como que vou lidar com tudo isso, né? Até onde eu posso falar que não vai afetar o outro. Eu tive uma diretora, né, na minha licenciatura, ela falou que ela foi diretora de uma escola onde quem dava ordem era um pai de um aluno e ele era traficante, ele era o rei do tráfico. E aí entrou num tiroteio que ele, para pedir proteção para a escola, ela não pediu para a polícia, porque quem mandava ali naquela cidade era o tráfico. Veio o pai desse aluno, que era traficante, e falou assim, não se preocupe, aqui a gente cuida. E veio o pessoal com fuzil para dentro da escola. Então, será que tem professor preparado para isso daí? Né? Será que a pessoa tem conhecimento desse outro tipo de realidade? Quantas outras realidades existem? Né? Então, é aí que vai vendo. Se entra um aluno, assim, um professor que acabou de sair da licenciatura, tá lá com gás para falar, e entra um pai com uma metralhadora ali, ele caga, não tem outra palavra, ele caga, porque que eu falo? Meu Deus, se eu falar qualquer coisa torta para esse rapaz, o pai dele vem e me mata, e eu nem sei de onde veio o tiro, né? Então, olha quantas coisas tem, então tem muita coisa envolvida nisso. Com certeza, Mari. A Coca levantou a mão. Pode falar, Coca. Espera aí, professora, já vou falar. Passando um trator aqui na rua. Tudo bem. Você sabe que tudo que eles falaram, né, da escola, quem é um pouco mais velho, mais velho que eu falo assim, só um pouquinho, né? Quando eu tinha meus 7 anos, que eu comecei na escola, porque começava com 7 anos, né, lá no Paraná, uma cidadezinha pequenininha, onde todo mundo conhecia todo mundo. Que cidade? Quatiguá, estado do Paraná. Já ouvi falar. Já? Já. Eu vim de Quatiguá com 9 anos. Lembro da minha professora até hoje, quando eu vou lá, faço questão de ir lá na casa dela, dar um abraço nela. Ela faz pão, aí ela me dá um pão. Que gostoso! Mas havia muito respeito, né? Nós cantávamos o hino nacional todos os dias, né? De fileiradinho, com a mãozinha assim, tudo esticadinho, certinho, bonitinho. Entrava para a classe, respeitava o professor, o diretor entrava na classe, todo mundo levantava, o outro entrava, todo mundo levantava. Claro que mudou muita coisa, com certeza. Mas a evolução foi vindo de uma maneira, né? Só que aquele conceito, como você, né, falou também, que tudo começa dentro de casa, na família, com educação. Claro que também tem que ter né, as condições para tudo isso. E aí, quando você vai para a escola, você já vai com essa bagagem. Então, a sua bagagem de respeito, de educação, de tudo isso, você já teve dentro de casa, com a família, da sua maneira, uns mais simples, outros com uma condição maior, mas quando vai para a escola, é o professor que está ali para nos ensinar, nós estamos ali para aprender, e ele está lá para nos ensinar, e nós temos todo um respeito, né, para com ele, e a evolução foi tão grande, só que aquele conceito da base, que é a família, isso sempre vai continuar. Isso nunca vai mudar, que é para acontecer. O que não acontece, muita coisa mudou, a mulher foi para o campo de trabalho e tudo mais, sim.
mas o respeito de um para com o outro, isso nunca vai acabar. E aí eu transporto, né, um pouquinho para o trabalho, porque no artigo 23, onde fala do direito ao trabalho, né, vou mudar um pouquinho ali o rumo, que é do trabalho, e você lendo ali, ele coloca bastante coisa para o trabalhador, tá? Para o trabalhador, que isso é uma coisa que a gente conversa já há bastante tempo, e há bastante tempo vem assim, que eles têm os direitos, eles têm, mas a empresa também tem? Também. Então, você tem que ter ali um diálogo e uma conversa muito grande, que é o que acontece aqui com a gente. Nesse período agora da pandemia, foi uma dificuldade muito grande, mas muito, ainda está sendo, que nós ficamos com a academia fechada há quase 6 meses, lá atrás, e agora o mês passado ficamos quase 1 mês de novo. Então, não são coisas que a gente tem que fazer, que a gente faz porque a gente quer fazer. Não, a situação está assim. E o que você tem que ter? Um diálogo muito grande, um respeito muito grande, tá? De você sentar, conversar e colocar, olha, assim, 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 tá? Por quê? Lá no trabalho, eles têm um direito, né? Como está aqui, tem direito ao trabalho, livre escolha, condições, salário igual, remuneração, para poder dar uma satisfazer ali a família, as necessidades da família e tudo mais, uma dignidade humana, com certeza. E muitas vezes não acontece como eles gostariam que acontecesse, e nem a gente, nem quem é o empregador. Então, nesse período, a gente teve, assim, um entendimento e um respeito muito grande. Então, a gente colocou realmente a realidade. Literalmente, nós estamos no mesmo barco. Eu falei isso para ele várias vezes, eu falei isso para eles. Estamos no mesmo barco. Então, assim, 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 você tem direito, você tem isso, eu também. Todos nós temos. Então, para mim, a comunicação, ela tem que existir em tudo. Tudo tem que existir a comunicação, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei quem falou essa frase, né? Mas eu repito ela, né? No trabalho, nós fizemos um trabalho com a Vânia, e a Elísia pôs uma frase que eu falei, nossa, Elísia, eu gosto muito dessa fala, né? É quase assim, o que eu sempre digo, comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então, quando eu faço o outro se entender aquilo que eu estou querendo passar para ele, isso tem que ser recíproco. Sim. Então, a comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então, se existe a comunicação onde um entende o outro, a coisa vai fluir de uma maneira fantástica. O aluno, quando ele vai para a escola, com essa mudança toda que teve, tá? Ele não tem o respeito lá com o professor, como ele deveria ter. A questão se ele teve em casa ou não, isso é outra coisa, tá? Mas ele não tem o respeito lá. Na empresa, o meu colaborador, ele tem o direito à remuneração dele. Ele tem, mas ele também tem, não é para falar obrigação, tá? Mas ele também tem o direito de fazer. Os deveres. Né? Os deveres. Ele também tem os deveres, e eu também. Eu também tenho os meus direitos e os meus deveres. E quando a gente chega num comum acordo, onde a gente tem essa comunicação, onde um entende o outro, e juntos vamos construir, porque não sou eu que dito as regras e eles fazem, e viram as costas e fazem. Muitas vezes eu estou lá junto, eu estou na piscina dando aula, eu estou ali na secretaria junto com as meninas, então nós estamos juntos. Então, existe ali uma comunicação muito grande e uma liberdade de colocar aquilo. Eu sempre falo isso para eles, vocês têm que colocar aquilo que vocês realmente estão sentindo, porque muitas vezes vocês vão me dar a solução, tá? A solução está aí com vocês, não está aqui comigo, tá? Eu não vou vir, não, está com vocês, mas a gente tem que ter esse diálogo. Penso numa sala de aula, que nem isso que a gente está aqui conversando. Você abre a câmera, nós não estamos presencial, né? Se tivesse presencial, estaria ali conversando. Mas você abre a câmera e você também, a professor nos dá o direito de falar, né? Então, vai ter uma comunicação. O que você pensa? O que você acha?
que nós podemos fazer? O que você pode fazer para ajudar? Ah, isso aqui não está dando certo assim? Então, vamos juntos, tá? Eu dei catequese um bom tempo. E eu dei catequese para os adolescentes, né? E eu fazia, assim, do nosso encontro, falava para eles, isso aqui não é uma aula, tá? É um encontro onde vocês vêm aqui para aprender, tá? E eu vou aprender junto com vocês. Então, eu fazia um encontro muito dinâmico. Eu levava som, eu levava cartaz, eu levava atividades para eles fazerem. Então, nós fazíamos o encontro junto, e eu tive uma experiência tão assim, que ficou tão marcada, que eu falava assim para eles, olha, o que vocês precisarem de mim e eu puder fazer para ajudar, vocês podem contar comigo. Se tiver algum assunto que vocês quiserem falar e vocês não quiserem colocar aqui, vocês podem ir na minha casa, o endereço da minha casa é esse. E uma menina foi, e ela foi e falou, olha, Coca, você me deu a liberdade, e era um assunto, assim, muito delicado, extremamente delicado. Mas você disse que que a gente poderia vir, então eu tô aqui. Então, vamos lá. Ouvi ela, falei, olha, eu não vou poder te ajudar sozinha, não, tá? Então, vamos lá para a igreja, primeiro nós vamos conversar lá, depois nós vamos conversar com a sua família, sabe? E foi. Então, muitas vezes, você tem que ir lá na fonte também? Também. Você tem que ir lá na fonte para saber. Ah, é difícil, é delicado. Sim, mas por quê? Porque aquela criança está ali e você não sabe o que ela traz na bagagem dela. Você não sabe o que ela traz na bagagem. Ah, mas eu não vou resolver tudo. Lógico que não. Mas a minha parte eu vou fazer. E aí o outro faz a dele, o outro faz a dele, o outro faz a dele, e a gente tem uma solução, que é o que a gente prega muito aqui também na academia. A gente busca as nossas soluções junto com eles, tá? Essa é a minha parcela, pessoa. Oi? Essa é a minha parcela de contribuição. Tá ótimo, Coca. É uma ótima parcela. Eu até ia comentar desse artigo 23, porque foi como... Eu não sei se foi a Vivian ou se foi a Silvana quem disse, né? Os extremos são muito ruins. A gente vê, falando muito no direito do aluno, no direito realmente do empregado, mas nunca, assim, muito pouco falado direito do professor, muito pouco falado direito do empregador, que também foi falado aqui, né? E aí, acho que foi a Aline que comentou. E o professor, onde é que fica na história? E o empregador, onde é que fica? Porque nós também somos seres humanos, né? Você, enquanto empregadora, também é ser humano, então você também tem seus direitos, né? Então, assim, nós vemos uma declaração muito romantizada, talvez muito platônica, né? É um ideal, não se foi talvez pensado em todos os ângulos, né? Pensou-se como um aluno, pensou-se como um empregado, né? Claro que os outros pontos também deveriam ser vistos, eu concordo. E essa diversidade que vocês trazem para mim, que eu acho muito rico. Nós estamos fazendo ética aqui, né? Se assim posso dizer, né? A gente está discutindo todas esses pontos morais e imorais impostos pela cultura, como a falta de educação, que realmente era para vir do berço, né? Eu sempre penso, gente, finge pelo menos, não tem educação, finge, né? Você vai, cumprimenta, dá bom dia, dá boa tarde. Você vai na escola, você queria estar acordado 6 horas da manhã para entrar 7 na escola? Não, então seu professor também não. Então vai e respeite ele, porque da mesma forma como você sofreu para acordar e estar ali, ele sofreu muito mais, porque ele preparou a aula, né? Enfim, tem muita coisa por trás. Então, eu acho assim, o debate ele precisa ser mais difundido, o assunto precisa ser mais difundido. Eu estou até vendo aqui o pessoal no chat falando dos filmes, né? Se vocês quiserem estar assistindo, eu acho que o Alex falou da Sociedade dos Poetas Mortos, um filme muito bom também, que aborda. Eu acho que vocês poderiam estar vendo, acho bem bacana. A gente depois, se vocês quiserem
assistir, a gente conversar também, eu acho bem legal. E dando continuidade a isso, né? A pergunta que eu também gostaria de fazer a vocês é sobre obedecer às leis. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas vocês acham realmente que obedecer às leis é uma questão de liberdade? Sim ou não? Por quê? Eu acho que não. Não é uma questão de liberdade? Você contribuiu para elas acontecerem? Não. Não. Elas foram impostas a você para serem obedecidas. Certo. Tem um padrão de uma normativa ética, mas elas foram estabelecidas e você tem que acatar como certas. E ponto. Gostando ou não. Então, não tem nada de livre nisso, no meu ponto de vista. Tá. Também com a Vivian, porque já começa com a palavra obedecer, né? Eu também. Regras não tem nada a ver com liberdade. Apesar de ter muita liberdade, também não é muito bom, não. Obedeça, né? Obedeça. Aqui é assim, eu tenho liberdade porque eu obedeço aqui em casa. Se eu não obedecer, não tem liberdade. Ai, não reclama. Olha, Valdir, continue assim, Valdir. Olha, Tamires, eu acho que obedecer às leis, ela é uma imposição, né? A liberdade que nós temos é desobedecer. Só que a partir do momento que nós desobedecemos, nós também temos que saber que talvez venha uma punição, né? Mas, para mim, obedecer é uma imposição. Que eu concordo, não sei se foi a Vivian que falou, né? Que nós não participamos, né, dessas leis. A palavra obedecer é justamente uma provocação, né? Vocês percebem, né? Porque realmente a gente não participou de nenhuma delas, mas algumas, a maioria delas, né? Vamos supor, não matar, são leis que permitem nós termos uma boa convivência. Eu poderia desrespeitar, eu poderia, mas não é uma questão de obedecer o não matar, é uma questão de que vai além. Eu não vou matar porque não faz parte de mim, eu não quero, eu não gosto, né? É a dor do outro, infringir a liberdade do próximo. Pode falar, Valdir. Ô, Mari, pode falar. Aí já entra princípios e valores também, né? Sim. Aí já não entra nem tanto a questão do obedecer ou não, já vai entrar com os valores da pessoa, né? O que ela internaliza como correto ou não, né? E acho que independente se havendo essa lei estipulada ou não, né? Vai basear no que ela acredita como senso moral, né? A partir dos valores próprios, intrínsecos, né? Eu acredito que entra nessa parte, tá? Professora. Oi, pode falar. Tem uma frase do John Locke que fala sobre isso. Posso ler? Pode, fica à vontade. A finalidade da lei não é abolir ou conter, mas preservar e ampliar a liberdade em todas as situações de seres criados, aptos à lei. Onde não há lei, não há liberdade. Uma ótima frase para a gente pensar a respeito, né? É porque aí a gente entra sempre nas questões, né? Assim, a lei é feita para quem, né? Tem esse ponto também. Nós temos algumas leis que elas são necessárias, elas precisam existir, né? Todo mundo sabe que não pode roubar e matar. Mas se você não tem algo escrito, parece que não fica de acordo, né? As pessoas falam, mas ninguém falou, né? Sempre tem um ou outro que faz isso. É tipo assim, na sala de aula, o professor pede a atividade deixou a atividade lá rolando e falou que aquele que, a hora que terminar, pode entregar a atividade, né? E a pessoa deixa e entrega só na outra aula, vamos supor. Fala assim, mas a senhora falou que era para entregar só quando terminasse, mas não, ficou subentendido o quê? Era naquela outra aula, na aula anterior. Parece que se você não fala,
Se você não tem algo como expor, as pessoas ficam, né? Vamos usar a brecha que tem. E eu concordo também com essa questão do John Locke em algumas coisas. Eu acho que realmente a partes da lei foi feita para nos dar liberdade. Você já pensou você não poder sair na rua porque você tem, embora que isso acontece, né? Hoje em dia, eu ia falar, aí você tem medo de ser assaltado, ser morto, né? É uma questão bastante polêmica, né? Não sei se vocês concordam com isso. Mas eu acho... Pode falar, Silvana. Tamires, assim, eu sempre gosto, quando penso em ética, em moral, essas questões de leis, em retomar, né, a moral para Colbert, que ele fala que todo mundo tem condições de passar por todos os estágios de aprendizagem moral, mas isso falando em termos, assim, sumiu a palavra, de vez em quando acontece comigo, porque na prática mesmo, né, a moral de quem mora lá no morro, lá dentro da favela e tudo mais, nunca vai ter, assim, nunca não, mas a grande maioria das pessoas não vão conseguir atingir um nível de maturação, de aprendizagem moral igual a criança, igual a nós mesmos que tivemos condições de ir para a escola, estamos aqui debatendo, né? E participando das aulas. Então, essa questão da moral é bem complicada, né? Porque a moral também passa pela questão de ter condições sociais para você conseguir desenvolver essa moral, né? Por isso que ela é cultural, né? Sim. A Vivian também levantou a mão. Pode falar, Vivian. Essas coisas de filosofia eu gosto. Essa frase que a Duda falou, ela é brilhante, mas aí tem que lembrar que ele tratava o indivíduo como uma tábula rasa. Hoje, a neurociência provou completamente que o indivíduo não nasce mais vazio do nada, como ele propunha. Então, lógico, considerar que lei, a partir dela, é que você cria liberdade, é numa constituição do vazio do nada. De alguém que não tenha, assim, que tenha nascido realmente vazio. Né? E hoje você vê, quando você pega o livro Tábula Rasa do Steven Pinker, ele vem falando muito sobre isso, né? O que os princípios da neurociência provaram, que o indivíduo não nasce mais raso, como propôs Locke. Né? Então, assim, é muito coerente, mas já não existe mais isso, assim, cientificamente, isso, essa filosofia não existe mais, né? Uhum. Deixa eu ver quem que colocou aqui no chat. Posso colocar? Pode. Respondendo a Vivian, ele tinha essa crença e tal do indivíduo como tábua rasa, mas você mesma falou que algumas leis hoje em dia ainda servem para nos dar liberdade. Como você mesmo disse, como que seria a gente se a gente não pudesse andar na rua? Então, eu acho que essa frase vem para mostrar isso, entendeu? E não pensar como indivíduo como tábua rasa, sabe? É só para mostrar mesmo que a lei ela causa liberdade também. Talvez ele até tenha falado nisso, pensando assim, por exemplo, no indivíduo como tábula rasa. Mas nós podemos também estar aplicando isso para os dias de hoje, né? É que assim, você pensar nesse conceito, porque foi um conceito muito forte do Locke, da tábula rasa, então nos remete a pensar realmente essa questão que a Vivian colocou. Porém, eu acho que ela é super atual, né? São questões de pontos de vistas diferentes, mas que são super aplicáveis. Mesmo a gente sabendo que o indivíduo não é esse ser vazio, né? E eu concordo totalmente, eu acho que ninguém nasce vazio, não tem como. A questão da liberdade, a questão das leis é realmente uma provocação, a questão da obediência. Porque
nós somos obrigados a respeitá-las? De certa forma, sim, né? É um código de boas convivências. Mas você pode também estar escolhendo não respeitá-las. E eu tenho certeza que muita gente aqui já pensou em desrespeitar. Eu já pensei em desrespeitar. Mas na adolescência, né? A gente não pensa muito bem, né? E quer provar um monte de coisas. Mas eu acredito, sim, que a liberdade, que as leis, ela traz uma questão de liberdade. Mas é claro, até um certo ponto, depois ela já não é tão válida, né? Mas eu acho muito bacana vocês me trazerem pontos de vista divergentes, diferentes. Deixa eu só ver o que a Carol falou. Para viver em sociedade é necessário ter regra, porque a Carol está dizendo aqui, né, que seria governado pelo id das pessoas. Seria impossível, na verdade, cada um fazer o que quer, né? Mas isso não é ser livre. Isso é obedecer regras. Agora, dizer que isso é liberdade, não é, sabe? Quando você obedece, você não é livre. Agora, é importante, sim, ter regras para estabelecer um mínimo de responsabilidade, de boa convivência mesmo, né? Agora, você fala tudo que você tem vontade? Não. Você tem limite para isso, não é? A gente tem que, assim, no meu ponto de vista, sempre pensar no bom senso. Não é porque, né, teoricamente é muito bonito, mas não é real. Não é. Não é. É, realmente. E vocês percebem, né? Você pegar a evolução do ser humano, desde a época lá das cavernas, quando ele começa a se juntar com outras pessoas, eles percebem que precisa ter regras, né? Entre eles. Então, sei lá, os homens caçam, as mulheres cozinham, né? Que era algo muito forte, né? E essas leis, realmente, elas vêm para uma boa convivência. É isso que a gente tem que lembrar. O que eu gostei, o que eu estou gostando de ver assim, são essas palavras-chave que vocês estão me trazendo: responsabilidade, ética, cidadania, que são coisas que fazem parte, né? Tudo está interrelacionado. O valor está relacionado com a ética, o bom senso. Veja, um depende do outro. Como a Mari disse, é tudo um macrosistema, é tudo muito gigantão. Um vai ligando o outro e, no fim, nós temos isso que nos rege, sistema que nos rege. Tá? A outra questão que eu trouxe é, vocês acham que qual é o papel da ética em relação às diversidades de comportamento visto atualmente? Vocês conseguem perceber que hoje em dia, então, existem muitos comportamentos diferentes de antigamente, e vocês conseguem perceber qual é o papel da ética nisso? Deixa eu ver aqui que me responderam. A Maria Eduarda também falou aqui, leis vêm para serem obedecidas e isso acarreta as coisas que garantem nossa sobrevivência. Consequentemente, a liberdade de ser livre para viver, ter dignidade, é isso que eu quis dizer. E não que lei é liberdade. Sim, sim. Eu acho que deu para a gente entender, sim, Maria Eduarda. Em relação a essa questão, vocês conseguem, pessoal, perceber o papel da ética nessa diferença de comportamentos que nós vemos hoje? Professora, você pode repetir o que você está perguntando ou explicar de outra forma? Posso. Por exemplo, hoje nós sabemos que existe um movimento muito grande, né? Como eu trouxe na aula passada. O movimento das mulheres, o movimento da classe LGBT, o movimento das pessoas negras. Isso está muito forte hoje em dia. E na época, se a gente pegar a época dos nossos pais, a época dos nossos avós, isso não era algo frequente, né?
Tanto que as pessoas eram inibidas. Por exemplo, se você tem uma homossexualidade, isso é feio, é falta de educação, né? Não pode. Homens que se interessavam por pessoas do mesmo sexo se casavam com mulheres porque era uma imposição da época, né? Era a moral da época. Pessoas brancas não andavam com pessoas negras só tinham emprego de faxineira, algo desse tipo. As mulheres vistas como muito submissas, né? Então, hoje nós vemos esse movimento grande dessas classes. E para chegar até aqui, foi se pensado muito, né? Existe uma luta muito grande por trás deles. Claro que existe tudo aquilo que tem uma civilização, quando existe uma boa educação, algo que se luta, mas você tem um porquê lutar, você tem um ideal para se lutar. Eu vejo isso como a ética. A ética norteou essas pessoas até aí. Como que a gente vai lidar com a sociedade? Até onde nós podemos ir, né? De que forma nós podemos ir? Quais são os direitos que nós estamos reivindicando? E aí eu vejo como o papel da ética muito, muito forte. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer nesse ponto? Está querendo saber até onde a ética ela pode atuar para mudar alguns costumes que antes eram tidos como normais e a partir de um certo momento ele não é mais aceito por conta de outras visões, né, outras interpretações. São atitudes e culturas não mais adequadas ao tempo presente. Sim. Então, mas a questão é essa, justamente essa. Vocês conseguem perceber o papel da ética aí? Eu acho assim, ó, Tamires, vai ter aquela ética que ela vai seguir, ela vai ser ali pautada pela moral que incide sobre as pessoas sem que elas reflitam o porquê daquilo. Seja moral religiosa, moral da lei, seguir por seguir. Daí vai ter aquele outro lado da ética, que é assim, mais pautada por ser responsável por aquilo que vai acontecer consigo mesmo e com as outras pessoas. Sim. Né? Tanto que, assim, a palavra responsabilidade, que ela é bem legal, assim, que outro dia eu estava lendo, que ela vem de duas palavras, responder com habilidade. Sim. É a responsabilidade. Né? Você ter uma resposta para algo que está acontecendo de novo na sociedade, para que essa resposta não faça mal nem para você mesmo e nem para as outras pessoas, porque elas são livres para agirem da forma, não só que quiserem, mas que puderem, né? Isso, claro, a gente olhando muito as mudanças culturais, achando as questões criminais de fora e tudo mais. Eu vejo assim, mais ou menos, né? Essa questão da ética. Muito bem colocado. Alguém mais quer falar a respeito? Vocês acham que a consciência exerce um papel importante no nosso fazer, no nosso agir? Aí eu concordo, eu acho que a consciência atua muito. Dependendo da ação que você toma, ela pode te trazer paz ou inquietações. Uhum. Isso não está ligado a questões de você ter tomado uma atitude correta ou não. Ela vai estar ligada à atitude correta ou não, de acordo com seus princípios e valores, né? Porque eu posso ter tomado uma atitude que, na visão de outra pessoa, não está correta, mas para mim me traz paz e está tudo bem, né? E aí eu posso ter tomado uma atitude que, na minha visão, não está correta, na visão da sociedade está, e aí não me traz paz, né? Então, sim, a consciência, na minha opinião, ela perturba.
se você não estiver agindo de acordo com os seus valores. Legal. Alguém mais quer falar sobre? Pessoal, a nossa aula eu acho que é até às 8h35, né? Isso. Então, o conceito de consciência limpa é muito subjetivo. A Carol está aqui comentando que o conceito de consciência limpa é muito subjetivo. Vai de pessoa para pessoa e nem sempre ela bate com as morais que temos. Vem de encontro também com o que a Mari disse. A consciência é uma reguladora do certo e do errado. A Elísia falou, eu também concordo com isso. Realmente, né, tem coisas que a gente faz às vezes e quem vai medir se está certo ou se está errado é a consciência. É a hora que a gente coloca a cabeça no travesseiro, às vezes isso dá uma pesada, né? Agora, em relação... Deixa eu ver. Muito interessante o pensamento que a Mari trouxe, eu também achei. Em relação, voltando um pouco à Declaração dos Direitos Universais, vocês acham que os países se comprometem mesmo em estar protegendo os seres humanos, a sua população? Ou sim, ou não, ou boa parte sim, ou boa parte não? Professora, repete, cortou. Repito. Em relação à Declaração dos Direitos Universais, fala que tem 193 países que atualmente fazem parte desse acordo. Então, vamos pensar no nosso, né? A gente não está nos outros, não conhecemos a cultura dos outros. Vocês acham que o nosso país ele resguarda a nossa proteção enquanto seres humanos? O nosso, não. Em partes. Em partes. Por quê, Valdir? Por exemplo, a polícia, por exemplo, vamos falar da polícia. Tem lugares que ela funciona legal, ela trabalha direitinho, junto com a comunidade. Tem lugares que ela não faz isso. Ela é truculenta, ela chega nos lugares atirando, não tem uma ligação com a comunidade, né? E tem lugares que eles fazem bem o serviço deles. É um exemplo que eu me lembro. Uhum. Quem mais? Eu acho que esse quadro pandêmico vem mostrando muito para nós a importância que nós temos. Esse caos na saúde se estabeleceu exatamente por conta desse descaso, né? Então, um pouco disso, eu acho que esse momento diz muito sobre isso, né? Nossa, muito! E assim, tanto da nossa parte, né, enquanto cidadãos brasileiros, quanto da parte do governo, a gente vê algo assim muito... se tendo muito um desserviço, né? O quanto também, você me falou da pandemia, também me veio isso na cabeça, o quanto as pessoas não conseguem entender, né? Fica em casa, pô. Fica em casa para ver se salva a sua vida, para ver se salva a vida do seu colega, da sua família, né? Dos seus familiares. E a gente também não vê isso. Então, até que ponto, né, os países garantem os nossos direitos, né? E até que ponto nós também garantimos o direito do próximo? No sentido de liberdade. Por exemplo, a minha liberdade termina quando começa a do próximo. Então, se a gente parar para pensar,
a respeito da pandemia é uma coisa assim que, ao mesmo tempo que era para ser simples, está se tornando algo dificultoso. Porque aí a gente volta nas questões da lei, né? Da obediência, que talvez não tem relação com a liberdade, mas as pessoas também não conseguem obedecer, vamos dizer assim, que tem que fazer a coisa certa. E quando a gente fala nesse quesito, obedecer para fazer a coisa certa, obedecer a regra do fica em casa, depois das 6 não vai poder mais comprar bebida alcoólica, depois das 8 horas não pode mais sair na rua. A gente vê pessoas desobedecendo e aí você coloca outras pessoas em risco, né? Então aí a gente está vendo também coibindo a liberdade do próximo, né? Tá tudo muito interligado. Uma boa colocação, Vivian. Gostei. Deixa eu... Professor. Oi. Eu acho que está indo muito pelos interesses pessoais também. Por exemplo, enquanto um dono de loja no comércio quer manter aberto para garantir seu pão diário, o povo da saúde que está no hospital lá no dia a dia correndo para manter o pessoal vivo quer que todo mundo fique dentro de casa. Enquanto o presidente quer levantar a economia, a Secretaria da Saúde quer manter o povo vivo. Então vai muito dos interesses pessoais também. Aí rola um impasse entre eles, né? Sim, muito bem colocado. Porque cada um vai ter seu ponto de vista, cada um vai saber onde o calo aperta, né? É muito difícil para quem está ali no dia a dia de uma UTI, ouvindo pessoas pedirem, pelo amor de Deus, não me deixe morrer, e sabendo que uma das soluções que nós temos para o momento é esse ficar em casa. E, por outro lado, nós estamos vendo pessoas que estão fechando seus comércios porque não estão aguentando mantê-los, porque dá gasto, gente, né? É a energia, é a água, isso é o básico. Ou também tem muitos que têm funcionários. Então, claro, isso vai muito dos interesses. Só que tá difícil a gente entrar num acordo, né? E aí é onde está entrando essas leis, né? Do lockdown, do toque de recolher. O problema disso tudo é quando você infringe essa lei, é quando você infringe essas normas que estão sendo usadas para esse determinado momento, né? Por quê? Porque você está expondo a vida de outras pessoas. Se dá para trabalhar com medidas de segurança, ok, vamos fazer isso, né? Agora... Peraí, não sei se captei o seu pedido. Desculpa que o meu Google aqui de novo está falando. Agora, sim, você sair para uma noitada, fazer churrasco, fazer aglomeração, é esse o tipo de atitude que precisa, no momento, nesse agora que a gente está vivendo, né? Parar. Isso precisa parar. E eu gostei muito desse diálogo de hoje, porque nós conseguimos trazer muitos assuntos. Nós falamos sobre educação, nós falamos sobre os direitos do professor, né, que é pouco discutido, nós falamos sobre o empregador, né, que também eu acredito que seja pouco discutido. Nós falamos sobre pandemia, nós questionamos a liberdade e as leis, né, de uma forma geral. E vocês notam o quanto a ética está presente nisso tudo. Por que eu estou frisando a ética? Porque esse movimento de pensarmos a respeito, de tentarmos achar uma solução, ou entender o que pode ser certo, o que pode ser errado, ver pontos de vista diferentes, isso é fazer ética, isso é ser ético. Concorda, Elísia? Eu sempre dou uma puxadinha. A Vivian também. A Silvana. Eu falo assim, né? O pessoal que está diretamente ligado à educação, com certeza está
tá muito mais por dentro, né? Conseguem perceber isso. E querendo ou não, em relação a mim, vocês têm um tempão, né, de casa, uma experiência muito grande e que não tem como a gente, eu no caso, não tem como ignorar isso. Até onde eu sei, né, a Silvana dá aula, a Vivian dá aula, a Elisian dá aula. Não quer dizer que os outros não tenham a bagagem, tá, gente? Fica claro isso. É que quando você está no contato com a educação, parece que a coisa é diferente, entende? Você acaba vendo outras realidades, que eu tenho certeza que se eu juntar a Silvana, a Vivi, a Elísia e mais as outras meninas da educação, elas já lidaram com muitas pessoas de muitas culturas, de muitas etnias, e que traz uma diversidade muito enriquecedora para todas. Não quer dizer, por exemplo, que a Aline, que esteja dentro do hospital, não tenha. Correto, Aline? E eu dou aula também. Você dá aula também, Aline? Eu sou enfermeira e dou aula no Senac. Eu acho que você comentou no primeiro dia. É que Sim. Eu tenho uma falha de memória. Problema, imagina. Nesse momento eu tô dentro do hospital, mas como estágio, né? Com uma turma de estágio. Então, professora também. Então, e essas questões da gente é necessário, né? A gente está debatendo tudo isso. Sim. Né? Ainda mais para vocês que da enfermagem nesse contexto pandêmico, né? O que é certo, o que é errado, né? O paciente. Na verdade, dá vontade de chorar, porque nem os cientistas sabem, né? E as pessoas se sentem doutores em discutir. Então, dá vontade de sentar e chorar, a verdade é essa. Que as pessoas vêm perguntar para mim: mas eu tomei a vacina, estou seguro. Mas eu peguei Covid, posso pegar de novo? A minha resposta sempre é: eu não sei, os pesquisadores não sabem, está se descobrindo algumas coisas agora. Então, é bem complexo mesmo. É muito complexo, né? Qual é a hora de entubar? Qual é a hora que não vai entubar? Aí entra a questão dos conceitos do SUS, né? De equidade, universalização. Qual paciente? Por exemplo, você tem um leito de UTI para 3 pacientes. Qual? Quem que vai? Exatamente. Ainda bem, graças a Deus, que eu não passo por isso, porque deve ser terrível. Assim, a questão da ética, ela está em todos os campos. É na saúde, é na educação, é no dia a dia, é na contabilidade, é lá na academia. Então... É dentro de casa. É dentro de casa. Principalmente, eu acho que na convivência diária, sim. É o primeiro núcleo, né? Que a gente desenvolve a educação, desenvolve os conceitos de moral. É a casa, o nosso primeiro, o pontapé inicial. Professora, e também assim, né, pegando esses ganchos aí que todo mundo está falando, um dos motivos assim cruciais das divergências que tem é que as pessoas querem muito falar aquilo que elas não entendem, não dominam, não sabem nem o que está falando, sabe? Não sabe nem o que está falando, mas está falando. Então está causando maior auê, sabe? Está causando assim. Eu sempre falo para o meu pessoal, porque às vezes acontece alguma coisa. Mas qual? Eu falei, gente, quanto menos fala, mais rápido vai parar de falar. Quanto menos você vai colocar, você vai contribuir com alguma coisa, você fala. Você não vai contribuir nada, fica quieto, sabe? Não fala aquilo que você não sabe, aquilo que você não domina. Você não vivencia, você não tá lá, você não sabe como que é. Eu acho, você não acha nada, ninguém acha nada. Nada, você tem que ter certeza, você tá lá, você botou a mão na massa, você tá junto, então você pode falar. Agora, você vai falar uma coisa que você não sabe, mas para! Quanto menos fala, mais rápido vai parar de falar, gente. Tudo agora, que a gente... Né, agora o pessoal quer meter o bedelho onde, né, não entende nada. Tudo que a gente menos precisa é de um desserviço da população, né, de uma forma geral, das pessoas. Só para complementar aqui, deixa eu ver, a Carolina falou algo que eu falei para minha mãe hoje. Ela trabalha na Santa Casa, ela já viu como estava a situação da UTI do Covid, mas hoje vimos o psicológico dela, o psicólogo dela andando na rua,
sem máscara, como se fosse um dia normal há 3 anos atrás. E ele ainda defende o não fechamento do comércio. Isso me deixou ela indignada, tá, pessoal? A gente, então, é aquela coisa da gente ser coerente com o nosso perfil, com a nossa profissão também, né? E a Vivian tá falando aí que, segundo o professor Yuval Harari, não sei como pronunciar, ele falou que a pandemia foi um sucesso científico combinado com fracasso político. Ou melhor, né? Deu tudo certo para dar errado, né? Acho que é justamente isso. Juntou o útil ao agradável e acabou. Pessoal, alguém quer colocar mais alguma coisa? Professora, o que você achou desse debate? Atingiu sua expectativa? Atingiu. Eu diria que passou das minhas expectativas. O que mais você tem a falar sobre isso? Sabe, obrigada por me lembrar, porque o feedback tem que ser dado, né? E eu não... A Aline está dando uma boa noite, Aline. E realmente passou das minhas expectativas. Por quê? No meu ponto de vista, a aula de ética ela está entrelaçada com a filosofia. Não adianta eu exigir de vocês, por exemplo, na hora da prova, que vocês me escrevam exatamente como está no slide. Boa noite, Vivian. Exatamente como está no texto, porque não é isso que eu quero. Eu quero saber o que vocês estão entendendo disso. O que está sendo para vocês? Qual é a experiência? O quanto vocês estão assimilando o conteúdo que eu estou trazendo? Ó, tem um pessoal saindo, Ana Beatriz, boa noite, Gustavo, boa noite. Então, quanto isso tá fazendo vocês entenderem, até porque me dá um norte. Eu estou no caminho certo com os meus alunos e eu me preocupo muito com isso. Né? Eu trabalho em cima de programar as aulas para trazer o melhor para vocês. E se não tiver dando certo alguma coisa, a Silvana está dando boa noite também. E se não tiver dando certo alguma coisa, é um parâmetro para que eu tenha que correr atrás e melhorar. Então, eu preciso fazer o melhor para que eu alcance vocês, entendeu? Deixa eu ver, a Carol está falando que acha que foi... Oi, Mari. Obrigada. E até para saber que a gente também está indo no caminho certo também, né? A gente com certeza. Significa que nós estamos indo muito bem também. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Obrigada, Obrigada, Coca. professora. Boa noite. Boa noite, Alana. Foi ótimo, viu, professora? Muito aprendizado. É muito bom a aula assim, né? Dinâmica, fala. Nossa, a gente aprende, dá exemplos, filmes, séries. A gente aprende muito com tudo isso. Foi ótimo. Muito obrigada mesmo. Boa noite, professora. Oi, Valdete. Boa noite, bem. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Foi ótimo esse momento. Amém. Você também. Amém. Valeu, Carol.